Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Valeu. Aleluia. Glória a Deus, Padrinho. Amém. Aleluia. Que bom estarmos aqui louvando ao Senhor. Amém. Sempre para Ele toda a honra e toda a glória. O Criador do universo, Deus eterno. Amém. Pode se acomodar. Aí nós vamos ter algumas saudações dos irmãos e irmãs, né? E por quê? Nós temos uma história, além da história que nós temos uns com os outros, nós temos uma história com Deus, amém? E sabemos que Deus nunca falha, é verdade ou não? Deus nunca falha, mas nós homens somos falhos. Então um dia, talvez eu falhei com vocês em alguma coisa. Talvez um de vocês falhou comigo em alguma coisa, e com outro irmão, e com outro, e com outro. Mas isso tudo para validar aquilo que o apóstolo Paulo escreveu lá em primeira carta aos Coríntios. Quando o perfeito vier, o que é em partes, o que é imperfeito desaparecerá. Eu não sou perfeito. Nós não somos perfeitos. Ainda que chamados à perfeição, sedes perfeitos porque o vosso Pai é perfeito. Mas esse apelo não é de forma alguma para nós atingirmos a perfeição de Deus. Amém? Nós somos aperfeiçoados. A obra que um dia Ele começou na minha vida, na tua vida, Ele é fiel para aperfeiçoá-la. Amém? Até aquele dia. Eu gostaria de chamar o primeiro irmão, que vai ler uma passagem, falar algumas palavras. Nós, devido a tantos, e eu fico feliz por isso, né? Tive tantos que não, eu quero dar uma palavra lá. Aleluia. Né? Nós temos aí uns 3 minutos e meio, aí, 3 minutos, 4. Vamos ver o que dá, né? Glória a Deus. Importa a gente louvar o Senhor e trazer à memória aquilo que dá esperança, a palavra dele. Amém? Walter. Obrigado. Vou deixar minha colinha aqui. Eu vou tentar ficar nos 3 minutos. Eu trabalhei numa empresa durante muitos anos em que acho que tá legal agora. Eu trabalhei numa empresa durante muitos anos em que os donos dessa empresa, eles eram muito ricos e eles se achavam muito importantes. Então, quando alguém interrompia eles, quando eles estavam falando, era bronca na certa. Todo mundo sabia disso. E aqui nós temos um caso em Mateus 12, de 46 a 50, que alguém muito mais importante do que esses homens que eu falei agora, ele estava falando, né? Era Jesus. E aí, de repente, foram lá e interromperam Jesus falando. Mas, como é que é? Interromper Jesus falando? É porque eles acharam que era importante. Qual que era o motivo que eles interromperam Jesus? Era porque a mãe dele e os irmãos deles biológicos estavam lá querendo falar com ele. Então eles acharam que aquilo era motivo para interromper o Senhor. E aí o Senhor deu uma resposta que eu lá atrás, quando não conhecia tanto o Evangelho, demorei um pouquinho para entender. Ele falou, esses aqui são são minha pai, minha mãe e meus irmãos. Então Jesus estava então invalidando, dando menos valor à família? Na verdade não, a gente vê que em Efésios 5, os filhos devem honrar os pais. A esposa deve honrar o seu marido. E o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A responsabilidade do homem é ainda maior do que está lá. Então, ninguém está falando do núcleo familiar não é importante. Mas o que eu acho que uma das mensagens que a gente pode tirar daqui é que Jesus estava dizendo que tem um novo vínculo no Espírito, quando nós nascemos de novo da água do Espírito, que é ser a habitação do Espírito Santo, e que nós passamos a ser filhos de Deus. Esse é o vínculo.
e que eles deveriam prestar atenção que esse vínculo era tão importante quanto aquele vínculo familiar que eles davam para pai e mãe. Quando alguém tem um filho doente, né, na hora a gente fica preocupado, né? É na hora, a gente fica hiper preocupado. Até ontem mesmo estávamos conversando, o Claudinei comentou uma coisa muito legal, né? Que a gente estava falando do sacrifício de Jesus e ele conseguiu fazer um vínculo. Olha, eu estou disposto a fazer tudo pelos meus filhos, até dar minha própria vida por eles, né? O vínculo familiar para nós é muito importante na nossa carne. Mas esse vínculo que Jesus está apontando é o vínculo porque estamos reunidos aqui agora. É o vínculo de irmão em Cristo. Então ele está nos ensinando que nós devemos dar a mesma importância, essa importância forte desse vínculo que a gente dá para pai e mãe, para os nossos irmãos. E obrigado por estar aqui. A gente, apesar de a gente não ter, e a gente vê que o Senhor, ele tinha muitos discípulos, alguns eles tinham mais contato, outros menos contato, mas nem por isso eles eram menos importantes. Então, a mensagem para todos nós é que nós olhemos para esse vínculo de um jeito diferente. E, claro, isso vai nos ajudar a lidar com todas as diferenças, ou aquela história, os músicos vão entender, eles podem rir, né? Você, só do seu irmão escolher uma música que está em sol sustenido, você fala, não, mas por que ele escolheu, o cara chato, escolheu o sol sustenido? Eu gosto de lá bemol. Os músicos podem rir. Ou seja, muitas vezes não faz diferença alguma. Então a gente tem que olhar com o nosso irmão com esse olhar, e que esse novo olhar de família de Deus esteja nos nossos corações aí. Amém. A paz do Senhor a todos, amém? Muito bom estarmos reunidos em família, é assim que a gente pode se considerar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, versículo 18. Deus falou muito comigo essa semana, através desse capítulo, por coisas que eu e o Lucas estamos vivendo agora. Foi um período muito difícil de oração, de jejum, de consagração, quando nós recebemos o diagnóstico que eu não poderia gerar. E o médico disse para mim, Camila, 2022 não vai ser o seu ano de ser mãe. Não vai acontecer. E eu me assustei, liguei para minha sogra chorando e falando, sogra, Deus não é esse Deus que eu conheço, que fala uma coisa e não cumpre. O ano passado, nós recebemos 3 profecias de pessoas diferentes, que diria que em 2022, eu geraria o meu filho ou minha filha. E quando foi em junho desse ano, o médico disse, você vai ter tratamento de 6 meses a 1 ano. Você não vai conseguir gerar em 2022. E eu disse, mas eu tenho uma palavra. E a última palavra que vem da minha vida e para a sua vida sempre vai ser a palavra de Deus. Então, em junho, nós recebemos o diagnóstico que eu estou esperando o meu primeiro filho. O homem pode dizer o que ele quiser, os médicos podem dizer o que quiser, mas a palavra sempre vem da boca de Deus para as nossas vidas. Então, eu queria ler para você aqui, Romanos 8:18, que diz, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Nós podemos ver quando Maria vai ao sepulcro e ela possui uma expectativa, mas quando ela volta, ela tem uma certeza, o Jesus dela ressuscitou. Então a ressurreição não era uma expectativa para nós, era uma certeza. Então Deus não é um Deus de expectativas, Deus é um Deus de certeza. E se Ele falou para você que vai cumprir aqui a promessa dele, Ele vai cumprir, porque Ele é um Deus de certeza, não é um Deus de expectativas.
porque Ele não é pego de surpresa. Então que nessa noite nós possamos sair daqui cheios, abastecidos, que aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo, exatamente tudo que Ele falou, sem vírgula, sem ponto final. Ele é o nosso Deus. Aplauda ao Senhor nessa noite. Graça e paz, amém? Que paulada, né? Aí eu fiquei para depois, olha só. Esses dias eu estava meditando na palavra de Deus e me veio uma certeza tão grande da presença de Deus em nossas vidas, da presença de Deus nessa comunidade. Eu falei, não, eu preciso compartilhar. Todos nós estamos aqui hoje. E faz mais ou menos uns 10 dias que meu sobrinho faleceu, né? Acho que a maioria aqui já sabe. E ele era uma pessoa extremamente voltada a Deus. E uma coisa que me impressionou no enterro dele, que todos falavam assim, nossa, o Dinho era um cara que você chamava, ele ia. Ele tinha suas falhas? Lógico que tinha. Mas tudo que ele fazia para Deus e fazia com amor. Fazia com amor. Por quê? Que nem o Walter falou que o Claudinei disse, né? Olha só, disse que me disse. Que um pai morre pelo seu filho. Eu daria minha vida pelo meu filho tranquilamente. Mas você daria a sua vida pelo seu inimigo? Foi o que Jesus fez. Nós éramos inimigos mortais de Deus. E Deus enviou o seu filho para morrer por mim e morrer por você. Mesmo nós tendo a inclinação totalmente voltada para o maligno. Porque Jesus ele disse assim: vocês sendo maus, se o seu filho te pedir peixe, você não vai dar pedra. O pão não vai te dar pedra. E se te pedir peixe, você não vai dar uma serpente. Ele fala assim, vocês sendo maus. Nós somos maus. E mesmo nós sendo maus, Deus olhou para nós e enviou o seu filho para morrer por mim e por você. E às vezes nós achamos que nós somos os bonzinhos, né? De um tempo, faz pouco tempo, uns 2, 3 anos para cá, toda vez que eu leio a Bíblia, antigamente eu via Davi e eu me comparava a Davi. Hoje não, hoje eu me comparo a Golias. Hoje eu não me comparo a João, a Pedro, hoje eu me comparo a Judas. Porque nós somos maus. E em Jeremias 17, versículo 13, se dá para jogar aqui? Não. Tem condições? Que até eu achar aqui no meu celular vai ser meio demorado. Tem um texto que me chamou a atenção muito. Jeremias 17, versículo 13. É uma das cenas mais maravilhosas que eu vejo na Bíblia. A mulher adúltera, ela aparece e ela chega e os homens trazem aquela mulher para o meio e falam: Jesus, essa aqui adulterou. A lei de Moisés manda apedrejar. E Jesus está escrevendo no chão. Eu não estou falando que é isso não, tá, irmãos? Estou falando que eu estava lendo esse texto e eu lembrei de Jeremias 17, versículo 13. Que o mais importante para nós, meus irmãos, é o nosso nome estar no livro da vida. Porque aqueles que não aceitarem Jesus, seu nome será escrito na terra, será escrito na areia. O vento passa e o nome some. Se você escrever seu nome na beira da praia ali, a onda vem e leva, e seu nome desaparece. O mais importante, meus irmãos, é nós estarmos escritos no nosso nome no livro da vida e nós estarmos junto ao Pai. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixaram serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque não abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. A fonte das águas vivas. Eu não sei, meus irmãos, se hoje meu filho está aqui, já nós iremos tocar juntos. Ele está tocando muito bem, eu estou muito feliz por isso.
Mas talvez seja a última vez que nós possamos tocar juntos. Quem garante que não? Quem garante que eu vou descer desse púlpito? Quem garante que eu daria mais um suspiro? Nós ficamos embriagados como nós esquecemos que um dia nossa vida terá fim ou que Jesus virá nos levar. Que nós tenhamos a certeza da nossa salvação, a certeza que nós somos salvos pela graça de Cristo. Amém? Glória a Deus. Saúde os irmãos com a santa paz do Senhor. É um prazer conhecer um povo de Deus reunido. Eu estou nova aqui na igreja, tem 2 anos que eu e meu esposo conhecemos esse rebanho. E estou muito feliz de ter sido recebida bem pelo pastor Cláudio, pela pastora Rosimeire. E é um prazer estar conhecendo um povo de Deus aqui hoje, esta noite. Eu tenho uma palavra que Deus trouxe para mim desde o início, que o pastor falou que ia reunir os amigos, né? E o Senhor falou comigo em Jó 42:10. Se vocês puderem abrir. Eu vou ler para a gente não perder tanto tempo. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes ele possuía. Só até esse versículo. O Senhor falou comigo assim, que nós devemos orar uns pelos outros. Muitas das vezes a pessoa quer ser ouvida. Você tem um amigo e ele quer que você ouve ele. E muitas das vezes você quer falar. Não. Quando alguém se aproximar a você, dê os seus ouvidos, como Jesus deu os ouvidos para ouvir, muitas das vezes, as pessoas que passavam por aflições, que passavam por perturbações. O Senhor ouviu. Quando você ouve alguém, independente de quem seja, mas eu não gosto dessa pessoa, o Senhor aqui não está falando que você deve gostar, mas está falando para você ouvir. Quando você ouve alguém, você está dando os seus ouvidos, você está sendo Deus. Você está acolhendo o seu irmão através de você ouvir ele. Muito amigo, é fácil ouvir você sentar do lado de um amigo. E aquela pessoa que é seu inimigo, muitas das vezes você não gosta dela, só que o Senhor coloca ela do seu lado, para ela falar com você. E você, Senhor, essa pessoa é essa pessoa. Então fique atento. Quando o Senhor colocar alguém do seu lado, ouça. Ore por essa pessoa. Dê a oportunidade para ela se abrir. Se você não tem nada para falar, simplesmente ore por ela. Deixe que o Senhor vai trabalhar. O Senhor, ele vai agir na vida dessa pessoa. E Jó tinha esses amigos. Eles não entendiam porque Jó passava por aquelas aflições. Ele não conhecia. Muitas das vezes você não conhece o pensamento do seu irmão. Mas Deus, ele conhece o pensamento. Muitas das vezes a gente não sabe o que o irmão do lado, a irmã do lado está passando. Muitas das vezes está até aqui dentro da igreja. Está sorrindo, está alegre, contente. Mas lá no fundo está precisando conversar. Irmã, boa noite, a paz do Senhor. Chega no seu irmão, cumprimenta ele. Não entre, não fica no seu cantinho. Dê a paz, saude ele. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, minha irmã? Se ele falar assim, irmã, tá tudo bem. Irmã, tá acontecendo alguma coisa? A irmã quer conversar? Dê uma oportunidade. Essa oportunidade que Deus está falando aqui. Quando Jó deu essa oportunidade, ele até perdoou, porque nós não sabemos o que Jó pensou dos amigos também. O Senhor deu tudo em dobro na vida de Jó. Pense no seu irmão. Não pense só no seu problema, não seja egoísta. Quando você ora pelo seu irmão, quando você busca, que nem nós estamos fazendo aqui, uma busca, tem um caderno de oração, nós estamos intercedendo. Quando você ora pelo seu irmão, Deus está cuidando de tudo que é seu. Fique tranquilo. Mas e o meu problema? Não. Ore pelo seu irmão. Quando você orar pelo seu irmão,
Deus vai trazer tudo o que você precisa, amém? É essa palavra que eu tenho essa noite, eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam o Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite, tudo bem? Alegria muito grande estar aqui hoje, viu? Eu quero ler o Salmo 150. Eu já vou lendo, tá? Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem no seu poderoso firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem-no ao som de trombetas. Louvem-no com lira e harpa. Louvem-no com tamborins e dança. Louvem-no com instrumentos de corda e com flauta. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Amém? Eu não vou fazer essas perguntas clichê, né? Tipo, quem tem fôlego aqui, né? Todo mundo. Não, eu sei que você tem uma consciência de quem é o nosso Deus. Testemunhos foram dados, a gente sabe que grandes são as aflições do justo, mas o Senhor, Ele nos livra de todas. E quando eu falo de louvor, esse lugar, Atos, é um lugar que me ensinou o que é louvor, me ensinou o que é louvar a Deus. A Vilminha, o Ale também, quando disse aqui que muitas pessoas viram aqui novos, enfim, eu fui uma delas. E eu sou muito feliz pelo convite de eu ter estado aqui nesse lugar, louvando ao Senhor. Muito feliz mesmo. O Senhor sabe porque foi nesse lugar aqui. Muitos não me conhecem. Eita, se eu não chorar também não é o Duda, né? Mas foi aqui que eu conheci minha esposa. Foi aqui que começou a minha família. Foi aqui que eu aprendi a louvar. Foi aqui que eu conheci. Foi aqui que eu tive irmãos. Foi aqui que eu tive pessoas que me acolheram. E quando eu quero louvar muito a Deus mesmo, pela vida do pastor Cláudio. Eita. Da pastora Meire. Eu sou muito grato pelo convite de eu estar aqui. É uma alegria muito... Eu não consigo explicar, descrever a alegria que eu estou sentindo hoje de estar aqui. Hoje com meus 2 filhos, o Gustavo e o Dudinha, que eu não sei se muitos conhecem. E quando eu falo, a minha família começou aqui, isso é verdade, isso é real. Deus, Ele foi muito bom, tem sido muito bom e vai continuar sendo muito bom. Os filhos são como vento, o Espírito sopra para onde vai. Hoje nós estamos em outro lugar, mas eu tenho um carinho e um amor muito, muito, muito grande por esse lugar. Pela vida de cada um de vocês. Muitos eu não conheço, muitos eu conheço. Muitos eram pequenininhos, falando com as filhas ali da Roseli. Eu falei, era tudo pequenininha, tudo grande. Elas estão crescendo, eu tô novo, elas que estão envelhecendo rápido. Mas é uma alegria muito grande de estar aqui louvando a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é. E eu não tenho palavras. Na verdade, falei para o pastor, eu queria subir e falar para agradecer, para honrar a Deus por tudo que Ele tem feito, por esse lugar, pela vida do pastor Cláudio, da pastora Meire, pela vida de cada um de vocês. Eu estou muito feliz de estar louvando a Deus aqui com vocês que são minha família. Vocês são minha família. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu glorifico a Deus por cada vida que está aqui, cada vida que passou por nós, cada vida que não está aqui. E nessa noite, o Senhor traz uma palavra, que a palavra dele não volta vazia. Ela cumpre aquilo que o Senhor apraz. Muitos de nós gostaríamos de ter
outras pessoas aqui no nosso meio. Só que não é possível, porque cada um tem as suas escolhas. Certa ocasião, na igreja, por um ato profético, meu esposo desejou cantar para minha filha parabéns para ela. E ela não estava naquele dia. E Deus, Ele preparou um tempo, o ano seguinte, que ela estava conosco. Foi maravilhoso. E Deus, Ele tem preparado tempos e tempos. Tempos e tempos. Alguém aqui parou de sofrer? Nesses tantos anos que a gente viveu juntos? Ninguém parou, porque a palavra do Senhor diz que nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Cristo venceu todas as aflições. E hoje, os nossos olhos carnais não estão vendo várias pessoas que não estão aqui conosco. Mas em espírito, eu creio. Porque Deus, Ele não muda na sua essência. Ele cumpre os seus propósitos. Assim como a palavra do Senhor diz em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Essa casa, ela tem que estar firmada na rocha. Porque mesmo que os nossos olhos carnais não veem nessa terra, assim como a mãe do Elson desejava em seu coração para que todos os seus filhos se convertessem, ela não viveu para ver, mas na glória o verá. Porque hoje todos os seus filhos estão convertidos para a honra e glória do Senhor. Ela se foi, mas a palavra do Senhor se cumpriu. E eu creio que ela se cumprirá na vida de cada um aqui. Porque Deus, Ele tem propósitos na vida da gente. E eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Toda a honra é para o Jesus Cristo Todo-Poderoso. Amém? Aplaudam ao Senhor. Louvado seja o Senhor. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Deus me deu uma palavra aqui muito legal, muito importante. E ao Salmo 119, ele falou do versículo 1 até o final, né? Glória a Deus. Não, gente, não é o Salmo 119, não. Mas ele me deu uma palavra que está em Mateus 18:20. E diz assim: pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Amém? Glória a Deus. E eu vendo aqui hoje, né? E Deus tocou no meu coração. Ele olhou, ele falou assim: valeu a pena. Jesus olhou assim e falou assim: valeu a pena, Pai. Valeu a pena ter passado por tudo aquilo. A palavra de Deus, ela diz que Deus, ele habita no meio dos louvores. E eu posso ver Deus, Jesus, Espírito Santo, né, alegres com o que está acontecendo aqui hoje. E eu me alegro também, porque eu conheço pouquinho a gente aqui, né? Mas eu tive o prazer de participar um pouquinho da vida de cada pessoa, né?
participar do milagre que Deus fez na vida de cada pessoa, né? Vida do Claudinei, da Alessandra, pastor Cláudio, pastora Meire. Bom, são várias pessoas aqui e eu vivenciei isso. Eu vivenciei a experiência com Cristo, os milagres que eles fizeram, que Ele fez na minha vida, e que muitos aqui também participaram. E a palavra de Deus, ela diz assim, eu não lembro aonde, e isso que está acontecendo aqui hoje, fortifica, marca isso muito bem. A palavra de Deus, ela fala assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E quando você vive isso, a comunhão que está acontecendo aqui hoje, aquela fé que estava, né, aquela chama que estava ali, né, quase apagando, ela volta a acender. Ela volta a acender. A esperança, que a palavra de Deus, ela fala que a esperança, né, vamos dizer assim, de você lutar contra a esperança, de você ter a esperança daquilo que você ainda não vê, mas você crê. Isso renova nossas forças. E é um prazer muito grande, é um prazer imensurável estar vivendo isso daqui hoje. Quem dera poderíamos viver isso daqui todo dia, mas sabemos que cada um tem, né, o seu caminho, a sua história, né, seus planos, mas nós ansiamos por logo estar vivendo isso. Eu não lembro, se eu não me engano, tem uma música, um louvor que fala assim, mais ou menos, o que será que os anjos veem que consegue contemplar a grandeza de Deus dia e noite, né? Vamos dizer assim, dia e noite, toda hora, porque a gente sabemos que lá na presença do Senhor não vai haver tempo. Mas vivendo um pouquinho do que está acontecendo aqui, não dá vontade de parar, não dá vontade de ir embora. Então a gente pode sonhar, a gente pode esperar por algo muito mais maravilhoso do que está acontecendo aqui hoje, nessa noite. E eu quero convidar vocês a agradecer a Deus por esse momento tão importante. Acredito que não só na minha vida, mas na vida de cada um que está aqui presente. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe cada um, a cada família aqui representada. Amém? Aleluia. Pode dar uma salva de palmas para Ele, sempre, porque Ele merece. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém? E tá frio ali na porta, hein? Jesus. Mas esse frio pode nos impedir? Não, estamos aqui. Olha que bênção, né? Bem, agora seria aquele momento em que eu ia passar uma retrospectiva aqui maravilhosa. Fotos de vocês não têm ideia. Dei muitos sorrisos, vamos dizer assim. Maravilha, só que com tanto trabalho que nós tivemos aqui, eu não consegui renderizar o vídeo. Está no Premiere lá, está na máquina. E eu não consegui, não deu tempo. Então assim, ao término do evento, quando encerrar a gravação, nós vamos para outro lugar.
e eu vou renderizar esse bendito desse vídeo. Porque demora. Tá aqui o William que não me deixa ludibriar vocês, né? Demora. Então, se eu fosse tentar agora, não ia dar. Tentei, corri. Acho que vocês viram eu correndo de lá para cá, igual um maluquinho, né? Como nós vamos ter esse tempo agora, que seria a retrospectiva, eu quero fazer uma outra coisa. Eu olho cada um de vocês aqui e eu consigo ver um pelotão de soldados de Cristo que creem nele. E diante de qualquer dificuldade, eu sei que pela fé vocês têm se achegado ao trono da graça. E têm pedido. Às vezes com poucas palavras. Às vezes com palavras que você... Puxa, Senhor, eu nem sei falar direito. Mas você sabe que Ele ouviu. Os erros de português, eu faço muito, às vezes lá nos comunicados, né? Deus não liga para isso. Porque Deus é aquele que sonda os corações e as mentes. E Ele sabe a intenção do Espírito. Amém? Então, eu não poderia deixar de aproveitar que aqui tem um pelotão. Soldados de Cristo. Deus sabe das patentes que tem aqui, eu não sei. Para nós aqui, nós somos os menores. Para que Ele seja grande. Mas Ele sabe do teu caminhar com Deus. Então agora nesse momento eu preciso fazer eu prometi a uma pessoa que eu vou fazer uma unção com óleo. Porque já faz algum tempo que estamos travando uma batalha espiritual intensa. E é espiritual mesmo, meu irmão. Demônios, potestades, tronos dominadores. Já perguntaram até o meu nome. E eu sei que quando a gente entra numa guerra, a gente não pode entrar sozinho. Mas eu nunca pensei que eu estava sozinho. Tem uma igreja gloriosa nesta terra. Amém? E um pedacinho dela está aqui hoje. Porque ela está espalhada no planeta todo. Então eu gostaria de chamar o meu irmãozinho Evandro, que está nessa batalha comigo. E eu vou pegar o óleo que está aqui. Ou estava. Onde está agora? Minha esposa, ela vive ungindo, né? Oi? Onde? Ah, maravilha. Deixa eu cheirar para ver, não é o álcool isopropílico que a gente usava aqui para limpar os cabos. Não é o olhinho mesmo. Então eu quero convocar a igreja de Cristo que está aqui. Coloque-se de pé, em reverência, não a mim, à denominação, mas ao Rei da Glória. Você que está com criança no colo, fique em paz. Você que não pode se levantar, fique em paz. Deus conhece o teu coração. Amém? Eu quero que você estenda a sua mão para cá, para o meu amigo Evandro, para o meu irmão, que a gente tem orado, que eu tenho orado madrugadas. Não é fácil, mas hoje vai ser diferente. Evandro, em nome de Jesus, eu apresento você diante do altar do Senhor. Não somente eu agora, mas toda esta igreja, todo esse exército está clamando, está pedindo pela tua vida no trono da graça do Senhor, o Senhor dos exércitos, aquele, somente Ele que dá ordem aos anjos a nosso respeito. E eu bem sei que mais serão os que estarão conosco nesta batalha do que este que está no mundo nos afrontando. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre a vida do teu filho Evandro, meu Pai. Guarde ele em todos os caminhos, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda coisa que vem das trevas em direção à vida dele, que seja bloqueada agora pelo escudo da nossa fé. Em nome de Jesus, está protegido, está no altar do Senhor Deus, pelo clamor, pela concordância desses que estão aqui, que fazem parte da tua igreja gloriosa, Senhor.
Em nome de Jesus, nós cremos, por isso falamos. E sabemos que aquilo que nós ligarmos nesta terra será ligado no mundo espiritual. Então nós ligamos, meu Pai, a tua intervenção, porque a tua palavra também diz que um de nós perseguiria 1000, não porque nós podemos alguma coisa, mas é porque o Senhor peleja por nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Um abraço, meu irmão. Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus, que Deus retribua em dobro a tua intercessão, a tua oração, o teu amor. Todo o trabalho no Senhor não é vão, e esse foi um trabalho espiritual que nós fizemos. É assim que nós trabalhamos, entendeu, Ivan? Eles podem fazer trabalhos lá, matar animais. Não, nós ressuscitamos, se for a vontade do Senhor, amém? Em nome de Jesus. E vamos continuar, a retrospectiva vai ficar para depois. Tá bom? Não dá, não tem como eu fazer agora isso. Gostaria, né? Achei uma lá do Val. Não achei foto do Val. Procuramos, hein? Amém? Então eu gostaria de chamar a pastora Vilma para ficar aqui à vontade durante... O céu é o limite, até 3 minutos e 45 segundos. Brinca. Não fala isso para mim não, que ele sabe que eu vou longe. Graça e paz, meus irmãos. Que alegria poder ver cada rostinho aqui nessa noite, né? De pessoas que nós caminhamos juntos, de pessoas que nós temos história. Eu vou falar igual Duda, eu vou me segurar para não chorar, porque eu sou chorona também, viu? Então assim, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um, pela sua amizade, né? Por essa história que Deus até aqui já escreveu na nossa vida. Pensa aí. Eu quero te instigar agora. Quantas coisas Deus já fez na tua vida? Quantas coisas, né? Deus já operou. Quantas vezes Ele já manifestou a tua glória? Quantos livramentos? Quanto cuidado? Quanta provisão? Nós temos que todas as manhãs realmente declarar que o Senhor é bom. Quando você acordar e abrir os teus olhos, a primeira coisa que você e eu precisamos fazer é agradecer ao Deus porque nós estamos vivos, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Eu saí de uma cirurgia, tem 3 meses que eu operei, que quando eu entrei no centro cirúrgico, o Senhor me fez lembrar de um versículo que eu vou ler já já, porque como alguém falou aqui, eu também não sabia se ia sair de lá. O Elzo falou, gente, não sei se vou estar aqui, né, daqui a pouco. Eu não sabia se ia sair de lá. Eu sabia que Deus estava comigo. E acontecesse o que acontecesse, Ele continuaria comigo. E assim é na sua vida. Em tudo que você já viveu, em tudo que você já passou. Então, se você fosse parar para pensar, imagine quantos motivos nós temos para agradecer a Deus. Infinitos. Porque se nós estamos aqui hoje como igreja, reunidos no mesmo sentimento, no mesmo espírito, no mesmo propósito, adorando ao Senhor, é porque Ele nos sustentou até aqui. E eu quero te dizer que isso que você está vivendo hoje não se restringe só ao que você está vivendo hoje, porque Deus quer que isso continue na sua vida todos os dias. Deus quer que você sinta a presença dEle, adore, glorifique e exalte, como nós estamos sentindo hoje. Deus quer que você convide ao Senhor para ser o Senhor da tua vida, como Ele está sendo hoje. Deus, ó, já estou chorando, tá vendo? Deus quer que você adore a Ele em todo o tempo, na tempestade, na bonança, na provisão, na necessidade, na saúde, na doença, na escassez e na abundância. Ele quer que você o adore em todo o tempo. Porque como nós declaramos aqui, Ele é o nosso grande eu sou. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele tem se levantado a nosso favor. Eu gosto muito de Isaías 64:4, que diz que jamais se ouviu falar de um Deus, o nosso Deus, que trabalha. E eu quero abrir um parênteses aqui. Deus não está dormindo, Ele te vê todos os dias. Deus não está, com os ouvidos tampados, Ele trabalha.
em favor daqueles, e você faz parte disso, que nele esperam. Deus trabalha a teu favor. Quando você acorda, até a hora que você vai dormir, Deus está trabalhando em teu favor. Deus está cuidando de você. Deus está te livrando do mal. Deus está te sustentando. Deus está te guiando. Deus está vendo você. Deus está contemplando a sua luta diária, as suas tribulações, as suas adversidades, porque Ele sempre está conosco. Eu quero ler Jeremias. Quando eu entrei no centro cirúrgico, eu lembrei desse versículo aqui, né? Jeremias 29:11, que diz assim: só eu, Deus falando para nós nessa noite, né? Só eu conheço os planos. Opa, Deus tem planos para nós, para vocês, para mim, para você, para nós. Ele tem o controle. Ele tem a direção da sua vida, né? Eu quero abrir esse parênteses. De repente você está aí pensando, puxa, mas eu estou vivendo tanta diversidade desse tempo, e realmente nós estamos vivendo dias difíceis, não está fácil, né? Tantas tribulações. Tem que ser crente de verdade para permanecer firme no dia de hoje, de pé, porque nós temos sido provados e Deus quer que nós sejamos aprovados. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, de prosperidade, né? Em algumas versões está de paz e não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, ele reafirma isso, né? Sou eu, o Senhor, quem está falando. Escute, quem está falando não é o teu inimigo, não é a tua adversidade, não é o teu desemprego, não é a falta de provisão na sua casa, não é a luta que você está passando na família, não é um Deus qualquer de prata, de madeira, de ouro. Quem está falando é o teu Deus. Aquele que te guia, aquele que te guarda, aquele que te sustenta, aquele que tem agido em meu e em teu favor, aquele que tem manifestado a sua glória a cada dia na nossa vida. E nós precisamos nos apropriar disso e buscar conhecer mais esse Deus. Porque muitas vezes eu penso, meus irmãos, que nós não vivemos tantas outras coisas e não nos apropriamos tanto da palavra de Deus porque não nós buscamos conhecer, né? Em Oséias diz, prossigamos e conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Isso é um conhecimento diário. Quanto mais você busca conhecer a Deus, mais perto dele você está, mais confiança você demonstra, mais segurança você demonstra. E para terminar, eu quero frisar nessa palavra plano. Deus começou um plano conosco lá atrás. Deus nos escolheu, nos chamou antes, a Bíblia diz, antes da fundação do mundo, antes do mundo ser criado, fundado. Deus já tinha te escolhido. Já parou para pensar nisso? Com um propósito, não é, Duda? Com um propósito. Deus tem propósitos nas nossas vidas. O propósito é que você seja aquilo que Ele te chamou para ser, aquilo que Ele te criou para ser. E se você ainda não sabe, busque nele, porque Ele quer se revelar a você. Ele quer te mostrar os seus planos, os propósitos dele para a sua vida. E isso não acaba aqui hoje, depois desse culto. De repente você está parado, né? De repente você não consegue entender mais o que Deus tem para a sua vida daqui para frente. De repente você tem se questionado. Ah, Senhor, eu vivi um tempo tão lindo, né? Com os irmãos lá da Atos 2, foi maravilhoso. Nós víamos a glória de Deus, a nuvem de glória, o céu descia e tantos milagres e tanta manifestação do poder de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, isso não acaba aqui. Deus tem mais para a tua vida. E Deus quer que você apenas se disponha. Deus quer que você seja um instrumento, você e eu, nas mãos dele. Porque ele continua com um plano perfeito para você. Deus quer te usar. Deus quer não só te abençoar, mas ele quer te usar com toda essa bagagem, que você já carrega até aqui. Porque se Deus fez tudo isso, há muito em você para transbordar, para transmitir aquilo que ele já fez em nós, que ele já fez por nós e que ele já fez através de nós. É para ser repartido, é para ser dividido. Ele quer que você seja hoje esse canal, porque Deus tem mais para você, Deus tem mais para nós.
Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Ele tem o controle da sua vida. Ele tem planos, ele tem propósitos. A história não acaba aqui. Existe uma glória futura para nós, né? Onde nós viveremos eternamente com o Senhor. Uma outra vida, uma outra história. Mas enquanto isso, ele continua escrevendo a nossa história. Permita que Deus continue escrevendo a tua história. Amém? Porque tem muito mais de Deus. Muito mais de Deus. É sempre abundante. A Bíblia não diz isso, né? Que nós possamos ser firmes e constantes e abundantes no Senhor. Então que você possa abundar em amor, em graça, em bondade, em misericórdia para com o teu irmão. Porque quando você serve o teu irmão, esse que está aqui, né? E esse que está lá onde você congrega, você está servindo a Deus. Amém? Deixe Deus trabalhar na sua vida. Ele tem muito mais para você que os teus olhos ainda não viram, mas Ele quer te mostrar. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus. Obrigada. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Privilégio estar aqui. Eu gostaria de ler Colossenses 3, versículo 12, se puder colocar aqui, eu agradeço. E como sou um pouco clássico, eu gosto de ler aqui na Bíblia, não que é diferente nos celulares, né? Mas eu amo essa tradução. Você pode acompanhar aqui. Diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Esse texto se junta a todos os outros que, se nós pudéssemos ver gravado tudo isso no futuro, veríamos que seria uma mensagem. Sobretudo, revista-se do amor. Perdoe o seu irmão. E isso é a oportunidade que você tem se houve alguma coisa lá atrás. Revista-se do amor. Coloque seu coração na presença de Deus. Como disse aqui o apóstolo Paulo, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de compaixão, benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, de todos os frutos do Espírito. Hoje Deus quer marcar uma aliança maior com você, quer firmar. Irmãos, há mais de um mês nós temos conversado sobre esse culto, sobre a geração desse culto. E isso ardeu no coração do pastor Cláudio. E isso que nós estamos vivendo hoje é uma confirmação espiritual de que havia um propósito para que isso acontecesse. Então todas essas mensagens, todos esses textos aqui citados, eles precisam ser levados em consideração. Cumpra a palavra de Deus, ouça a voz do Espírito, não deixe para trás. Se você tem algo a fazer hoje, faça hoje. Se você tem algo a dizer para alguém hoje, diga hoje. Se você tem algo do que se arrepender, se arrependa hoje. Se você tem necessidade de se quebrantar, se quebrante hoje. Porque esse é o momento de você ser revestido da glória de Deus. E sobre todas as coisas, revista-se do amor. Apesar de nós estarmos congregando em igrejas variadas, nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos firmados na rocha. Tudo começou a história lá atrás, e isso pouca gente sabe. O Elcio começou a ministrar lá na casa do pastor Cláudio. E todos esses outros discípulos que foram gerados, eles foram gerados em cima de uma mensagem que o Elcio foi levar na casa do pastor e da pastora. E essa mensagem trouxe discípulos, irmãos e uma igreja, que é a igreja Atos 2. E ela tem trazido salvação, libertação, restauração, liberação de milagres. Hoje, isso é tempo de comemorar e celebrar e glorificar o nome do Senhor. Amém?
Aleluia, aplauda o Senhor. Bom, a história, né, que Deus tocou em meu coração é a história de Jó. Logo no primeiro capítulo, fala que Jó era um homem de Uz e ele era um homem reto e íntegro. Mas nós vemos aqui, no trecho dessa música, né, que muitas das vezes Deus quer nos lapidar. Nós somos um diamante na mão de Deus. Muitas das vezes nós passamos por dificuldades, por problemas, por tristeza. Às vezes a gente se vê assim numa situação, tô sem chão. Eu não tenho, sabe, aonde abraçar, o que agarrar. Mas Deus, muitas das vezes, Ele está trabalhando na nossa vida. Muitas das vezes a gente pensa assim, eu estou bem, sabe? Eu estou indo para a igreja, estou orando, eu estou lendo a Bíblia. A gente acha que a gente está bem, mas diante de Deus a gente ainda não está bem. Ao olhar de Deus, a gente ainda não está bem. Durante um tempo, um período, eu comecei a observar o quê? Que muitas das vezes a gente está numa situação que a gente se acomoda naquele ponto que nós estamos. Mas para a gente alcançar mais e mais, é necessário a gente fazer como a Camila. A gente se dobrar mais os nossos joelhos, a gente jejuar, a gente buscar. Porque quanto mais a gente busca, mais Deus lapida. E quanto mais Deus lapida, mais força nós temos. E muitas das vezes, como nós vemos, né? Jó era uma pessoa reta, íntegra, né? E às vezes a gente se acomoda com certas situações que às vezes para muitas pessoas é um problema tão simples. Que nem a minha vida. Se eu olhar agora a minha vida, estou empregada, eu tenho uma família maravilhosa que me ama, tenho a igreja que me ama, mas uma coisa, Deus conhece, eu tenho uma tristeza no meu coração. E essa tristeza é quando às vezes eu vou falar com meu filho e eu sei ainda que ele não sente a presença de Deus como eu sinto. Que ele não olha para Deus como eu olho. Mas eu sei que Deus a cada dia vai estar me lapidando, vai estar lapidando o meu filho, porque o dia que eu pedi um filho para Deus, não foi um dia, foi um ano. Todo dia eu pedi um filho para Deus. E eu falei para Deus, eu quero um filho para mim poder entregar para ti. E eu sei que meu filho é de Deus. Então, se Deus não soubesse o que vai ser lá no futuro do meu filho, Deus não teria dado, porque Deus não ia contrariar meu coração. Deus só me deu o meu filho, porque Deus sabe que Ele vai trabalhar no coração do meu filho, na mente do meu filho. E assim, creio que muitas mães aqui que estão vendo seus filhos afastados de Deus. Porque acreditar em Deus, até o diabo acredita. Qualquer um pode acreditar em Deus. Mas nós que somos mães, nós temos o desejo de quê? De ver nossos filhos debaixo da graça de Deus. E tem esse daqui, né? Jó 1 não seria o texto, não é o texto. O texto que eu vou ler está em Jó 5, versículo 17 e 18. E diz assim: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso, porque Ele faz a chaga e Ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Então, se um dia Deus precisar machucar a minha vida ou machucar a vida do meu filho,
eu sei que Deus vai estar lapidando. Deus vai estar lapidando e quando chegar no ponto certo, ele vai ser um diamante, eu vou ser um diamante, todos nós vamos ser um diamante na mão de Deus. E tudo, em todos os momentos, Deus tem um propósito na nossa vida. Deus não quer que nenhum de nós se perca. Por isso que Ele vai sempre estar lapidando a nossa vida. Seja com correção, seja com amor, seja na alegria, na tristeza, no sofrimento, nos prazeres, né? Que agrada a Deus. Mas sempre Deus está trabalhando em nossas vidas, tá bom? Essa é a palavra que Deus tocou em meu coração. Glória a Deus. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Amém? Quando eu conheci o pessoal, não precisava usar óculos. Agora eu preciso, viu, pessoal? Tem que ter um pouco mais de paciência. Então, que alegria de ver tanta gente que caminha conosco há muitos e muito tempo. Às vezes a distância nos separou. Cada um tem sua vida, tem que tomar o seu rumo e acabamos nos distanciando por conta das circunstâncias. Mas eu creio que cada um de vocês está pertinho. Por quê? Porque está conosco nas nossas orações, nas nossas lembranças. Muitas vezes a gente para e começa a pensar no passado e lembrar de cada pessoa. E a gente lembra como que se estivesse do nosso lado. Eu tenho duas passagens que Deus me deu que eu gostaria de ler nessa noite. Romanos 8. Romanos 8, a partir do 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E outra passagem, Provérbios 17, 17. Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. Eu tenho um amigo aqui antes mesmo de me converter. E a maioria das outras pessoas, dos meus outros amigos, conheci também na minha conversão. Na antiga Koinonia, né? Depois virou Atos 2. E que saudade de cada rosto, de cada pessoa. E cada momento que nós passamos juntos
cada lembrança. É maravilhoso. É maravilhoso poder contemplar o rosto de cada um de vocês mais uma vez. Sabe por quê? Porque aqui eu tenho a certeza que a palavra de Deus, ela se faz presente. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então a distância nos separou. Mas o amor que foi criado dentro de cada um de nós não é o amor no ser humano. Sabe por quê? O Elcio falou, porque nós somos maus. Nós, simplesmente seres humanos, não amamos ninguém. Nós não podemos amar ninguém. Sabe por quê? Porque nós somos maus. Sabe por quê? Porque se você for ver no mundo, quantas pessoas, o marido fala que ama a esposa, mas ele, virou as costas, ele trai. E ele fala que ama, a esposa fala que ama o marido, mas vira as costas, trai o marido. Assim, que amor que é esse? Que amor que é esse? Agora, o amor de Deus que está em nós, que nós sentimos por cada um de vocês, mesmo que muitas vezes não pareça, esse é um amor verdadeiro. Sabe por que é um amor verdadeiro? Porque você pode fazer o mal um para o outro, mas eu tenho certeza que Deus vai incomodar aquele que foi a vítima, e ele vai dobrar o joelho e vai orar pela vida do outro, a falar: Senhor, Senhor, põe as suas mãos sobre a vida do meu irmão. Não deixa que ele pereça sem salvação. Não deixa que ele continue andando no erro. E é assim que nós agimos. Então, quando a pessoa faz o mal para você, aplica o amor de Deus. Quando você se sentir magoado, lembra que o maior amor que está sobre a sua vida, ninguém pode tirar. Nada pode afastar esse amor que está sobre a sua vida. Então, que o amor de Deus esteja no nosso meio, sobre a vida de cada um de nós, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome, santo e poderoso nome do Senhor. Amém? Paz do Senhor. Eu lembro que a primeira vez que eu tive em cima do púlpito era na outra igreja ainda. Fui dar um testemunho e eu falei: oi. Não foi a paz do Senhor, foi oi. E continuei. E a gente vem crescendo assim, né? Eu vou pedir para os irmãos abrirem em Salmo 133, que a pastora fez questão de abrir, mas a gente repete aqui. Que diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como um óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Não vou chorar, já chorei muito, mas eu fico muito grata de poder rever todos aqui de novo, cada rostinho. Comecei dançando, onde a Fra era líder ainda. Sou grata porque a tia Roseli me puxou e falou: vamos para a igreja. E a gente está junto até aí. É uma família que sempre esteve comigo, sempre está comigo. E aqui tem os pastores também, pastor Cláudio, pastora Meire. E é justamente isso. Deus, ele sempre nos traz as lembranças de todas as maravilhas que ele faz nas nossas vidas. De tudo que a gente viveu, todos os livramentos, e ele nos traz as lembranças de pessoas que caminharam junto conosco todo esse tempo.
E aqui é justamente isso, para a gente relembrar cada rostinho que teve com a gente em todo tempo, em todo momento. Eu lembro dos mutirões que a gente tinha da limpeza, todo mundo limpando e as crianças, a gente fazia isso, a gente só passava pano nas cadeiras. E aquilo era um momento de diversão, porque a gente sempre está nos melhores momentos até no momento da faxina. É isso que é comunhão. Amém? E é isso.